Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Desde já eu te convido a acompanhar aqui o nosso bate-papo muito informativo e lógico do seu interesse, com certeza. Hoje nós vamos falar sobre a fiscalização que garante abastecimento justo e protege também o consumidor em Roraima. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Se liga, hein? Nossos convidados de hoje para falarmos sobre esse assunto, tirar nossas dúvidas, quebrar mitos e passar muita informação, eu estou aqui com Jackson Medeiros, diretor de qualidade e metrologia do IPEM Roraima, e também com a Denise Marina Rodrigues, gerente de metrologia. Sejam bem-vindos ao Entrevistas DPE. Obrigado, boa tarde. Obrigado, tudo bom? É um prazer recebê-los. Desde já, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, para estar aqui tirando a dúvida do pessoal que nos acompanha. Então, o que motivou aí a realização da operação Abastecimento Seguro, né, em todo o território nacional? Explica pra gente. Primeiro agradecer, né, todos os seus ouvintes aí da Defensoria. Dizer que é uma satisfação e é de suma importância a gente estar sempre aqui, né, esclarecendo. Claro. É importantíssimo esse canal de mídia, sempre nos canais, nas rádios que a gente atende, justamente para estar, como você falou, quebrando alguns mitos e esclarecendo às vezes a população e o empresário também, né? Então, como você falou, foi uma operação que a gente fez do dia 15 ao dia 19, né, te explicando um pouco melhor. A gente é um órgão delegado do Inmetro, né, aqui em Roraima, o IPEM, e essa fiscalização aconteceu no Brasil todo, né? Então o Inmetro organizou essa operação. Quando a gente estava fazendo aqui na capital e no interior, no Brasil todo estava acontecendo essa mesma operação. Então foi uma operação que a gente contou com apoio também, com a parceria do PROCON, que estava com a gente, com a Polícia Militar, até para estar nos garantindo e nos resguardando. Então foi uma operação no Brasil todo, até que o IPEM participou também aqui na capital e que a gente fez uma fiscalização geral. A gente fiscalizou em média 20 postos de gasolina, né, durante essa semana. Tivemos uma divulgação também na mídia, já no finalzinho da operação, até para a gente não poder começar a fiscalização e as pessoas saberem. Então, a gente, na sexta-feira, a gente fez alguns portais de divulgação, nos acompanharam, né, para a gente poder estar dando esse esclarecimento, como você falou. Não só para o cliente, mas também para o empresário, né, isso. Também. O empresário também é super importante nesse controle, às vezes, por falta de informação. E às vezes o empresário também quer estar sabendo da informação e quer estar andando do lado da fiscalização, porque é importante para ele ali, ele deixa de sofrer sanções, deixa de sofrer algum tipo de multa, né? Claro. Então é importante isso. São muitas dúvidas que nós, como consumidores, a gente enfrenta no dia a dia, né? Como a gente estava comentando aqui nos bastidores, a questão de... Nós pensávamos, falando aí no modo geral, que a gente pensava sempre na adulteração do combustível. Não é bem o caso do IPEM, né? Não é bem isso que vocês fiscalizam. Vocês fiscalizam a questão ali, o que está na bomba, o que sai da bomba, né? Se está saindo corretamente, é mais ou menos isso, né? Isso aí é uma questão que às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Sempre o PROCON, por exemplo, as pessoas procuram muito o PROCON, procuram a gente também, mais os postos, né? Procuram os empresários, mas existem alguns mitos. E existem algumas coisas que são alguns tipos de relação. Por exemplo, o IPEM, essa operação, o foco principal nela foram em fraudes eletrônicos em bombas eletrônicas. Ou seja, a nossa equipe, a Denise que está aqui, junto com outro fiscal nosso, eles foram no IPEM do Maranhão fazer um treinamento antes dessa operação, onde o Inmetro junto com os IPEMs, com a rede, fornece um treinamento técnico para a gente poder cada vez mais estar caminhando. Que a gente sabe que a gente caminha na fiscalização, mas a fraude também caminha, né? Ela cresce, a tecnologia, as formas de fraudes também no Brasil todo, eles caminham também, eles avançam na tecnologia. Então a gente também tem que estar andando junto com essa tecnologia, vamos lá. E eles fizeram esse teste, era um teste que a gente não tinha muito conhecimento, até porque é uma coisa que tem crescido no Brasil muito nova, os meninos fizeram esse teste, então a gente fez um acompanhamento, para você ter ideia, assim... É um tipo de fraude que é quase que invisível a olho nu. É um fraude totalmente de computador, de tecnologia, onde eles adulteram ali um componente eletrônico, uma placa, onde os fiscais têm que ter uma expertise muito grande para poder estar pegando esse tipo de fraude. Né? O consumidor nem se fale, ele não vai perceber muito. É invisível aos olhos da população, então assim... Mas também já aproveitando o gancho, deixar todo mundo tranquilo, aqui em Boa Vista a gente não tem esse tipo de problema. Nós não tivemos esse tipo de problema, até falar assim que os meninos
depois a Denise vai poder falar dessa parte mais técnica, mais específica, são fraudes que vêm acontecendo em algumas regiões do Brasil e que eles acompanham também, fazem esse monitoramento. E aqui em Roraima, mais especificamente aqui mais na região norte do Brasil, ainda não é uma fraude comum. Amazonas, Boa Vista, e eles fazem esse acompanhamento, porque tem algumas características, né? Vamos supor, o crime tem algumas características, e eles acompanham isso no Brasil todo. Falando também que tem um tipo de bomba que elas são mais fáceis de se fraudar, esses componentes eletrônicos, e não são bombas fáceis de se encontrar aqui no estado de Roraima. Então a gente não tem muito esse tipo de bomba, né? São bombas que eram mais antigas e nossos postos têm substituído muito, até como orientação também. Entendeu? Justamente porque esse tipo de bomba mais nova, até o momento no Brasil, não foi encontrado nenhum fraude. Não é que elas são infraudáveis, mas até hoje não foram encontrados nenhum fraude, porque o sistema dela é muito, muito moderno, né? Enfim, então toda essa operação foi para cuidar desse tipo, para a gente estar fiscalizando esse tipo de comércio. Passando já como resultado, nossa operação, a gente não encontrou nenhuma irregularidade, né? Com relação a esses fraudes eletrônicos e com relação à quantidade do combustível. O IPEM, ele é um órgão que fiscaliza exclusivamente todos os componentes ali da bomba, se a bomba está certinha, se não está tendo vazamento, se os lacres do IPEM estão todos corretos ali, né? E com relação também a essa questão da quantidade, né? A quantidade do combustível, você compra 1 litro, 2 litros, a gente tem que assegurar o consumidor que ele está comprando aquela quantidade correta. E justamente esse fraude eletrônico, se supostamente tivesse, era para, tipo, você comprou 1 litro e ali o cara vai colocar 900 ml, vamos supor assim, 800, colocar uma quantidade menor do que você comprou. Então, assim, é justamente nesse tipo de fraude que a gente tem combatido, a gente tem feito esse trabalho, não só nessa operação, tá? A gente faz esse trabalho o ano todo. Interior, nossos fiscais, a gente vai nos interiores, a gente tem uma rota, a gente tem todo um programa que a gente tenta seguir, tem metas a cumprir juntamente com o Inmetro, a gente faz um acompanhamento dos postos, quando se cria posto, a gente sempre vai lá, visita, enfim. A gente tem um mecanismo para justamente com a fiscalização e esse trabalho contínuo, a gente poder inibir esse tipo de fraude. É isso. E como é que foi definido aí o critério, né, para a escolha dos postos de combustíveis aí que seriam fiscalizados? Aí já é uma coisa que a gente observa a nossa ouvidoria, a gente tem a nossa ouvidoria no IPEM, né, que inclusive aí os ouvintes podem estar nos procurando, podem estar nos contactando. Às Vocês vezes já vão baseados em alguns relatos, né? Já alguns relatos, alguém vai abastecer, meu carro isso, meu carro aquilo, então a gente tem esse tipo de controle. A gente também, como fez uma parceria com o PROCON nessa operação, o PROCON do estado nos acompanhou, então eles também têm esse feedback, né? Olha, tem um posto assim, que tem um tipo de problema, e o PROCON vai lá no posto também analisar um outro tipo de situação, questão de precificação, se está bem exposta, se está tudo dentro dos conformes, para tudo estar levando uma boa qualidade de serviço para o consumidor. Em relação à questão de bombas, está tudo certo, né? Mas isso pode chegar aqui em Roraima, né? É como você diz, infelizmente, a evolução digital, ela não chega só para o bem, mas chega para o mal também, né? Tem gente que usa isso para fazer o mal. Com certeza. Como a gente é uma rede Brasil, né? O Inmetro, a gente tem grupos, a gente tem os encontros, tem treinamentos, então assim, a gente sabe o que está acontecendo no Brasil todo, através dos relatos, através da troca de experiência com os fiscais. Sim. Então a gente tem coisas que vão acontecendo e elas têm um processo. Acontece lá em Fortaleza, daqui a pouco vem para o Maranhão, daqui a pouco está no Pará, daqui a pouco está no Amazonas. Então assim, a gente vai se preparar e esse tipo de relato a gente sabe, a gente acompanha. Até porque, como é um órgão de fiscalização, os IPENs a gente sempre está sabendo, meio que junto com a fiscalização geral, da ANP e outros órgãos, a gente está sempre em conjunto ali trocando esse tipo de experiência. E já fica atento, né, de certo modo. Com certeza. Sim. E quais são aí os tipos de irregularidades mais comuns identificadas aí nas bombas de combustíveis? Vocês chegaram a ver alguns? Deixar a Denise agora responder, né? Até então a gente não encontrou nenhuma irregularidade, né? Ai, que bom. Todas estão certinhas, tanto na parte interna e externa, que é o que a gente faz quando a gente chega no posto de combustível. E a gente faz a vazão também, sempre bate certinho, né? Que é 100 ml a cada 20 litros, né? 0,5 para mais ou para menos. Então, se o consumidor for abastecer o seu veículo e achar que ele está sendo lesado, é bom ele sempre pedir do frentista do posto a sua medida de volume do próprio posto e fazer uma vazão para ele, para o consumidor, que aí ele vai ter a certeza se ele está sendo lesado ou não.
Então, a gente faz essas fiscalizações, como o diretor mesmo disse, diariamente, tanto na capital como no interior, e até então não encontramos nenhuma irregularidade em Roraima. Nenhuma. Graças a Deus, espero que não chegue, é o que a gente espera que não chegue, né? E quais são aí as consequências legais para os estabelecimentos que apresentarem aí irregularidades, se futuramente isso vir a acontecer, porque até então nada, né? Graças a Deus. Nós temos diversas portarias, assim, para se entender o que é o IPEM, a gente fiscaliza desde as balanças comuns, balanças de avião, de rodoviárias, balanças nos aeroportos, a gente fiscaliza uma gama de produtos. Se não estão adulterados. Né? Isso, a gente fiscaliza muita coisa. O combustível é um desses produtos, desse ramo de negócio que a gente também faz essa fiscalização. Então existem portarias, existem toda uma legalidade, né? Dependendo da gravidade, a gente vai abrir um processo, a gente pode ir até a pessoa a ser lacrada ao posto, ou às vezes sofrer uma advertência. Então depende da gravidade, depende de como a empresa é, depende das defesas que a pessoa apresentar. Então, assim, todo produto, todo processo, ele tem um processo legal, e onde vai caber as defesas, e as sanções estão nas nossas portarias, que a gente pode aplicar dependendo da regularidade do empresário. Certo. Agora, explicando para o nosso público que está em casa, o porquê que essa operação ela é tão importante aí para a segurança e confiança do consumidor. A gente, assim, ela não só é importante pro consumidor, eu sempre costumo dizer isso, ela é importante pro empresário que anda corretamente, né? Ele quer que os maus empresários eles sejam fiscalizados, porque ele quer uma concorrência justa. Porque ele age corretamente, isso, né? Então não é uma concorrência legal. Então, assim, a gente fiscaliza muito o empresário, a gente chega na loja, no empreendimento do empresário. Então a gente está ali diariamente com o empresário trocando esse tipo de informação, e o que a gente percebe é que muitas das vezes não é o âmbito do posto de gasolina, mas tem alguns comércios, pequenos comércios no interior. E desde que a presidente Isabela está lá no IPEM, a gente tem conversado muito sobre isso, e com os nossos fiscais também, que a gente é um órgão fiscalizador, mas a gente é um órgão de orientação também. Então, muitas das vezes, você percebe, é um tato que o fiscal tem que ter, que você chega no interior do estado, o cara abriu uma empresa pequenininha, que ele vende pouca coisa, e muitas das vezes ele só está com uma vontade de empreender, e você não vê a má vontade na pessoa. Então, ali, às vezes, aquela pessoa, ela é uma questão de orientação, que às vezes, logicamente, a gente tem que estar antenado e tem que ter esse feeling. É uma questão que às vezes não é uma fraude muito grande. Ali às vezes é uma besteira, alguma coisa que vai passar mais por uma parte de orientação nossa. Então a gente tem esse cuidado também. O IPEM tem esse tato de entender que o empresário também é importante e que a gente tem que caminhar. Então esse tipo de operação é justamente para isso. É para a gente mostrar para a população que ele tem um comércio que é justo, que ele vai estar comprando produtos de qualidade. Se tem 1 quilo, se você vai no supermercado, você compra 1 quilo de arroz, você quer certificar que você está comprando 1 quilo de arroz, não é isso? Claro. Então a gente fiscaliza isso. A gente fiscaliza para dar segurança para a população e, como eu te falei, e para o empresário também, que ele está ali concorrendo com um vizinho que está vendendo nas mesmas condições aquelas dele. Informações que estão ali batem mesmo, realmente. Então, né? Assim, é um trabalho minucioso que vai de uma gama muito grande de produtos. E assim, sempre visando melhorar. A gente tem conversado, falando agora da nossa operação, abastecimento seguro, a gente tem procurado a ANP, e a ANP, para tirar um pouco dessa dúvida que as pessoas podem ter, a ANP ela fiscaliza a qualidade do combustível, a Agência Nacional de Petróleo. Então, ela está ali para ver se os mitos que a gasolina está com água, a gasolina está muito isso. A gasolina está batizada. Batizada, a gente escuta muito isso e a gente recebe muita denúncia. O IPEM, a gente não fiscaliza esse tipo de fraude, né? Mas a ANP só existe no norte do Brasil, só em Manaus, só no estado do Amazonas. E no Amazonas, eles têm que atender o norte todo. Então eles vêm aqui, logicamente, mas eles vêm com uma frequência, não como se a gente que está aqui na ponta. Então, através dessa dificuldade, a gente teve uma reunião, né? E a presidente Isabela, a gente está caminhando com a ANP para a gente fazer um termo de cooperação, para a gente poder fazer esse tipo de análise aqui. A gente foi na Polícia Civil, a gente pegou os peritos, a gente fez uma reunião, porque, conversando até, já passando para a população, a ANP também não encontrou nenhum tipo de irregularidade, porque eles fazem as operações deles também, né? E esse ano eles já estiveram aqui, fizeram muitas análises em muitos postos, e eles não encontraram nenhum tipo de posto com esse tipo de irregularidade, com relação à qualidade. Então, assim, para facilitar a população e para a gente atender toda a gama, e visando também essa dificuldade que eles têm em Manaus e não tem aqui,
né, como é um órgão federal. Então a gente vai fazer esse termo de cooperação técnica, onde a gente vai estar podendo fazer toda essa análise, toda a coleta do combustível, tá encaminhando para o laboratório dele, ou então até de forma inicial fazer aqui no IPEM, né, nossos técnicos, a gente vai fazer um treinamento com isso. Então assim, até o final do ano eu acho que a gente já está com isso aí, para ter mais um serviço para garantir para a população. Aí a gente vai englobar tudo, né? Claro, eis aí a importância do trabalho de fiscalização, né? Para deixar todo mundo aí ciente e tranquilo. Mas assim, puxando assim um pouco para o outro lado, que eu não posso deixar de falar nisso agora, porque ficou aí transmitido na TV, nas redes sociais, já puxando para outra coisa, mas só assim um exemplo. A adulteração também de bebidas, né? Aquelas pessoas que ficaram aí com danos, outras morreram por bebidas batizadas. Enquanto vai num carro e causa problema ali, mais uma vida, né? Que pessoas que ficam com sequelas, outras que chegam a morrer. Que tipo de fiscalização fiscaliza isso aí também? A gente tem visto na mídia e vai muito no que a gente está falando lá atrás, né? Às vezes quando acontece uma situação dessa num estado grande, foi lá em São Paulo, sim, né? E aí os outros estados, todo mundo já fica em alerta, né? Já fica com será medo. Que veio para cá? Será que não veio? Isso. Então assim, como eu falei, a quantidade dessas bebidas, a gente tem feito as fiscalizações no comércio, distribuidoras. Gás natural, por exemplo, é outro ramo assim, que a gente vai lembrando. Tudo a gente faz essa fiscalização. Então também, a gente, né? Os órgãos fiscalizadores, eu tenho certeza que não só o IPEM, mas qualquer órgão fiscalizador, quando tem esse tipo de notícia, acende um alerta, porque é assim que funciona, né? Sim. Mas é sempre importante o consumidor também estar muito atento a isso, né? Porque às vezes o consumidor ele não participa. Ele não participa no seguinte, eu vi aqui, mas eu não vou fazer nada, porque isso aqui não vai dar nada. Mas ele tem que participar, ele tem que ir atrás, ele tem que comunicar, ele tem que reclamar atrás dos portas. Às vezes dá um trabalho, entrar lá no Instagram, pegar o número, fazer um relato, entrar lá no site. Mas é importante a gente estar fazendo isso, porque aí chega a ponta e a gente pode tomar as providências, né? Claro, então, assim, com certeza é um alerta, né? É um alerta que todos os órgãos de fiscalização, não só o IPEM, mas com certeza está todo mundo em alerta aí, sim. Mas a população, como eu falei, é importante também, né? Tá consumindo as bebidas em locais que você já consome, isso são importantes, né? E dá um baixo nessa situação, isso, né? Porque mais vidas podem ser ceifadas, mais populações podem ser prejudicadas, então todo mundo já liga aí o alerta, né? Com certeza. E Jackson e Denise, como é que o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima se prepara aí tecnologicamente, né, para esse tipo de fiscalização? A gente tem constantemente treinamentos, não para, né? Isso até é difícil porque a gente mora muito longe distante dos grandes centros. Sim. Né? Então tudo pra gente fica muito mais caro. Mas a gente assim, tem um orçamento, inclusive, destinado justamente para isso. Então quando não é possível nossos técnicos estarem indo, a gente sempre traz técnicos que têm um treinamento específico para algum tipo de produto. Porque às vezes é muito detalhe. Às vezes uma coisa muda simplesmente alguma coisinha, mas muda completamente a fiscalização dos meninos, né, dos fiscais, muda tudo. Então às vezes ele tem que passar por treinamento. Então assim, a gente está sempre evoluindo todos os anos, todos os nossos fiscais praticamente, quando não é todos os fiscais, mas todos os setores passam por algum tipo de treinamento. Às vezes quando é possível online, é sempre online. Um agradecimento também, como o nosso estado vizinho aqui é o IPEM do Amazonas, que nos ajuda muito, né? O IPEM Amazonas ajuda como eles têm uma estrutura muito grande, eles têm um ramo de atividade que não tem muito aqui no nosso estado, que tem crescido, que são as fábricas, as grandes fábricas, né? A gente ainda não chegou a esse patamar, apesar de ter muitas fábricas aqui, mas eles têm um porte e um suporte técnico com uma experiência muito grande. Então, às vezes, a gente está sempre trocando esse tipo de experiência, sempre trocando, fazendo esses treinamentos, indo lá no IPEM, indo no Rio de Janeiro, lá, né, na sede do Imetro mesmo. Então, isso é um treinamento constante que os ministros da fiscalização nunca estão prontos, sempre tem que estar procurando conhecimento. O IPEM não para, né? E a gente faz a verificação de vários instrumentos, né, diretor? Então, isso. Muitos também não sabem todos os tipos de fiscalizações que fizemos. O diretor citou várias aqui, né? Mas é muito importante, né, diretor? A gente faz tudo. A gente faz radar, taxímetro, caminhão-tanque, bomba de combustível, balanço de supermercado, tudo que o diretor citou aqui. Essas fiscalizações a gente faz diariamente. Entra tudo, né? Entra tudo. Quais são os instrumentos e equipamentos os agentes eles utilizam aí durante as inspeções nos postos? A gente usa uma medida de volume de 20 litros, né? A gente faz a vazão nela e balanças, a gente usa os nossos pesos, né? Nossos pesos padrões, que são todos certificados. E a gente faz
Anualmente a gente faz a verificação dos nossos instrumentos que usamos, para a gente poder verificar todos os estabelecimentos do Estado com tudo nosso certificado, tudo em dias. E além das bombas também de combustíveis, né, quais são os outros itens que foram fiscalizados durante a operação? A gente fiscaliza a questão dos óleos de combustíveis, não tem? Lembra que você compra aquele óleo dos tempos, o óleo, Sim. O Arla, que é um tipo de combustível, um tipo de coloca-se dentro do combustível, né? Para a questão dos poluentes, a gente também analisa aquilo ali, a quantidade, né? Você compra um galão de 20 litros, você quer saber se tem 20 litros ali, né? Então a gente fiscaliza esse tipo de produto também. Às vezes tem muito produto que a gente observa, tem tanto, quando você abre a embalagem, tá aquele pouquinho sim. Isso. Será que condiz com a informação e o peso quando você levanta aquele volume, é aquilo ali que tá falando que tem? Isso a Denise é de um setor, é um outro setor do Pré-Medidas que eles avaliam esse tipo de produto, que são já produtos que têm pré-embalagem, que já são pré-embalados. E ali tem até algumas coisas, por exemplo, um produto congelado, ele às vezes tem um pouco mais de percentual de perca ou de ganho, entendeu? Então, assim, tudo isso é analisado e, como você falou, a gente está num constante todos os dias. E já aproveitando também para o lado do posto, só para ter uma ideia, os produtos também pré-embalados, eles seguem a mesma linha. Às vezes tem bons fabricantes e maus fabricantes. E às vezes quando você pega um produto que está lá em São Paulo, seguindo o exemplo que você falou aí da bebida, aconteceu um fabricante. Então ali a gente já no grupo e a gente já se atenta que tiver esse tipo de produto, já acende um sinal amarelo ali, porque a gente já fiscaliza, já sabe que pode ter algum tipo de irregularidade ali. Como é que é feita a verificação da qualidade e também da comercialização correta, né, do aditivo automotivo também utilizado aí para reduzir a emissão de gases poluentes? Como eu falei, isso a gente analisa as embalagens. Ali na embalagem tem todos os... eu costumo dizer para facilitar, como a gente está falando para o ouvinte, para facilitar, todos os produtos, a maioria desses produtos tem um selozinho do I. Se você vê, um Izinho, aquilo ali é um símbolo do Inmetro. Inclusive foi feito um estudo há um tempo atrás, e é um dos símbolos que tem mais confiança do brasileiro. Porque quando você tem aquele selo do I... passa credibilidade, Passa credibilidade, é isso que você falou, é isso aí. Então aquele I significa que aquele fabricante, independente do estado que vê, se for daqui do estado ou se for um fabricante fora, aquela empresa, aquela fabricante passou por uma inspeção, tá fabricando produtos que estão dentro dos padrões de conformidade. Então aquele I já é um bom sinal de que você está ali... Que pode confiar. Pode confiar que aquele produto está sendo, que aquele fabricante está dentro das normas legais. E tem muito produto que não tem se a gente for parar para analisar essezinho. Então, já são produtos que alguma coisa pode estar errada, porque ele não está dentro dos padrões, né? Então, já é um bom indício para o consumidor, que às vezes ele não entende muito o que tem que avaliar, então já é um bom indício. E a gente analisa todo o rótulo, e inclusive os rótulos, eles têm que seguir padrões. Eles têm que seguir padrões com relação às informações. Eles têm que estar todos em português. Todas a mensagem, o local. Então, assim, a gente avalia tudo isso além do peso, além da quantidade, né? Se você está comprando aquela quantidade que está ali. Então, além dos padrões de fabricação, ele tem que seguir também os padrões de informação também. E no caso dos extintores de incêndio, que tipo de problemas aí são mais frequentemente encontrados? Extintores de incêndio, aqui também não é um estado que a gente tem uma grande gama de fabricantes de extintores. A gente tem no último levantamento que a gente fez, 3 empresas que fazem. E a gente faz essa fiscalização também nos extintores de incêndio. O que é que a gente fiscaliza? A gente vai fiscalizar se aqueles extintores estão sendo fabricados dentro dos padrões. Também tem um padrão. Totalmente dentro de um treinamento que nossos fiscais fazem, que não é o setor da Denise que faz, é o setor da qualidade. Eles analisam e a gente faz essa visita constante, porque são produtos que aí requer um tipo de segurança um pouco diferenciado, né? Porque ele é um produto que pode estar salvando a vida de uma pessoa, ou propriamente, se for mal utilizado, ou se tiver com algum problema, ele pode causar um dano sério para uma pessoa, né? Então são produtos assim que a gente tem um olhar muito especial. A gente tem alguns produtos que a gente tem que ter uma atenção redobrada, né? Porque são produtos que utilizam realmente para segurança. Então são produtos que também entram na gama dos que a gente fiscaliza. Agora uma pergunta que eu acho assim que todo consumidor gostaria de saber, né? De que forma o consumidor ele pode perceber que está sendo prejudicado aí no momento de abastecer o seu veículo?
Como a Denise falou, muitos não sabem que todo posto de gasolina ele tem que ter uma medida de volume. O que é aquela medida de volume? É um recipiente que ele cabe 20 litros de combustível, ele é um recipiente de alumínio. Essa medida de volume, qualquer cliente, na hora que ele se sentir lesado, ele pode chegar e pedir para fazer a medida de volume. Então ali ele vai estar olhando na bomba, 20 litros. Quando chegar em 20 litros, ela vai ter a medida dos 20 litros ali. Entendeu? E isso muita gente não sabe. Não né? sabe. Então isso aí é direito do consumidor fazer isso aí. E todo posto de gasolina é obrigatoriamente, essas medidas de volume, elas são aferidas e são conferidas por nós. Porque é o quê? Eles vão dizer e a gente vai lá dizer, realmente essa medida de volume tem 20 litros. A gente vai fazer o nosso teste dentro do nosso laboratório, nossos técnicos têm todo o manejo e a forma correta de fazer. E essas medidas de volume, elas vão ser aferidas por nós para poder estar sendo utilizada pelo posto para estar o cliente tendo essa segurança. Certo, perfeito. Para quem não sabia agora, dica dada, viu? Isso. Como é que a fiscalização contribui também para criar um mercado mais equilibrado e justo entre os postos? Isso aí como eu falei, a justiça e a questão justa é com os empresários. A gente fiscalizando, a gente está mostrando para o empresário que está certo, que ele tem que continuar certo. Não é isso? Porque se a gente não fiscaliza e o erro começa a acontecer, o bom empresário ele vai olhar, não tem como eu manter a minha competitividade de mercado com esse tipo de empresário. Então eu vou acabar tendo que fazer coisa errada também. Então a gente coibindo e a gente sempre está na rua fiscalizando os produtos irregulares. E aqui a gente tem um outro problema, não só com relação à bomba de Covid, que são os produtos de importação. A gente é do lado de 2 países vizinhos que mandam muita mercadoria para cá. E isso é até alguma coisa que é fruto de muito material apreendido por nós. De diversos, aí a gente não vai falar um combustível que não tem mais assim, uma gama enorme de produtos que entram pela Guiana e pela Venezuela, e que esses produtos também têm que ser averiguados, eles têm que seguir um padrão de importação. Né? Então, são produtos que a gente fiscaliza muito também, justamente para poder manter um lojista que é correto aqui dentro. A gente tem que estar sempre coibindo esse tipo de atitude, porque não é justo uma pessoa vender um item por 20 e o outro vender o mesmo item por 10 ou por 5. O consumidor muitas das vezes vai procurar por 5. E aí o que está caminhando errado, mas aquele por 5 está totalmente irregular. Né? Acontece então, muito, né? Acontece muito. Então, assim, esse equilíbrio a gente dá, como eu falei, pro consumidor, primeiramente, mas pro empresário também. Trabalhar de forma igualitária, né? Isso. E quais são aí os benefícios, as ações de fiscalização, o que elas trazem aí para os estabelecimentos, né, que trabalham dentro da legalidade? Aí você trabalhar dentro da legalidade sempre é mais importante e mais fácil. Você evita sanções, você evita multas, você evita muitas das vezes fechar estabelecimento. Assim, às vezes a gente fica na fiscalização, a gente vê muita coisa. Eu já estou no IPEM há 6 anos. A gente às vezes até por uma questão de ética, né? Mas a gente vê muita coisa de maus empresários. A gente percebe já, né, Denise? Isso. A gente como a Denise também está no mesmo tempo, a gente já chega nos estabelecimentos, a gente percebe. Quando existe uma má vontade, uma má fé, você consegue já ter essa expertise, né? A energia já fica no ar. Já, a pessoa ali, às vezes é uma questão documental, ou às vezes é uma questão de produtos, né? E já aconteceu de estabelecimentos pararem de funcionar aqui por conta de fiscalização, né? Porque às vezes a gente vai, sofre uma advertência, às vezes uma sanção, às vezes uma multa, e o cara persiste em estar fazendo o fraude, as coisas de forma incorreta. Então, assim, esse tipo de fiscalização é importante, e a gente tem muita noção. Assim, às vezes as pessoas mas o IPEM faz o quê? E assim, às vezes a população, algumas pessoas não têm noção assim, do que o trabalho do IPEM, como ele é importante. Porque, como eu falei, ele é uma gama de serviços e uma gama de produtos que a gente atende para a gente manter esse equilíbrio. Então o IPEM faz um trabalho formiguinha, que é aquele todo santo dia, mas que contribui demais, né? Através, logicamente, do Inmetro, que é o nosso órgão delegado, né, com o total apoio do governo do estado, que nos dá todo o suporte aqui, né, de tudo que também, né, o nosso governador ele tem total consciência do trabalho importante que a gente faz. Então, assim, a gente tem total uma estrutura que nos permite fazer desempenhar o nosso melhor trabalho. E para o empresário, tanto para o empresário como para o consumidor, como é que funciona o serviço de atendimento aí ao consumidor do Instituto para as denúncias, né, de irregularidade?
A gente funciona de 7h30 a 1h30 no IPEM, né, na Avenida Surumum, ali no São Vicente, 17 e 19. A gente tem nossos portais, hoje tudo é muito tecnologia, então nós temos todos os portais de mídia, IPEM RR pode estar nos procurando, nós temos a nossa ouvidoria, nós temos lá nas nossas redes sociais o nosso telefone também, então assim, a gente está aberto, não só fisicamente, você Como pode... Como é que está nas redes sociais para o pessoal IPEM de casa? RR, está no Instagram. Bem fácil. IPEM RR, então você pode estar lá, pode estar nos procurando, pode procurar lá, tem todos os nossos contatos, assim, a nossa ouvidoria, o nosso ouvidor, o Rui é um nosso mais jovem lá, ele está desde que o IPEM foi fundado, então é um cara que tem muita experiência, que nos ajuda muito na área técnica lá, então é um cara que também tem essa expertise de ver, de filtrar, de às vezes trocar essa informação. Uma experiência vasta, né? Isso, E quem faz uma denúncia, né, recebe algum tipo de retorno sobre a apuração do caso? Assim, justamente quando se abre, tem muita denúncia que é feita de forma anônima, certo? E aí às vezes a gente não tem, mas a gente tem que fazer uma resposta, até porque às vezes é no portal Gov, a gente tem que fazer abrir um processo. Pode ser assim chamado um processo, mas é um processo porque lá dentro do site a gente tem que dar as respostas, a gente tem que prestar esse esclarecimento. E quando é para a pessoa, aí fica bem mais fácil e a gente consegue, além do processo, a gente também consegue esclarecer e tirar todas as dúvidas. Perfeito. E existe aí uma outra operação ou ação de fiscalização programada para os próximos meses? A gente não para as nossas fiscalizações, né? Lá, assim, na Constituição do IPEM, eu sou diretor da área técnica e nós temos 3 setores que fiscalizam ramos diferentes. Da fiscalização tem a qualidade, né, que fiscaliza a qualidade, às vezes até do tecido da roupa que você está usando, na etiqueta, se está todas as informações, e o pré-medidos, que são esses produtos pré-embalados. Então, diversas operações, a gente passa o ano todo tendo a operação, né? E assim, as operações elas caminham conforme o comércio, né? Vamos lá, janeiro tem a volta às aulas. O comércio se aquece naquele tipo de produto. Os pais e os alunos vão procurar o que mais? O caderno, aquele material escolar, mochila. Então a gente, como é uma saída muito grande, os comércios se abastecem naquele tipo de produto. Então a gente caminha conforme o comércio também, o que vende, né? A gente faz operações aleatórias, vamos supor, aleatórias no sentido assim, por exemplo, a gente segue a operação agora, abastecimento seguro, teve essa data, mas abastecimento é o ano todo, não tem uma data, mas volta às aulas, carnaval, Natal, Dia das Crianças, esses são períodos comerciais que se aquecem produtos, então a gente faz as operações também, um ano antes a gente planeja as datas e a gente faz esse levantamento todos os anos e faz essas operações especiais. Certo. E para a gente finalizar, algo que eu não te perguntei, mas que você gostaria de falar, deixar uma mensagem? Não, dizer porque a gente está de portas abertas, tá? Agradecer aqui já as pessoas que apoiam, né? Dizer as pessoas lá do IPEM, agradecer todo mundo lá do IPEM, a gente tem uma equipe muito boa. Os fiscais aí que são os guerreiros, meninos, o pessoal da área administrativa, a diretora Marisa, a nossa presidente que é uma mulher que já está no IPEM há muitos anos e ela não mede esforços para melhorar o IPEM. É só quem sabe a história do IPEM antes dela e depois, né? Então deixar um agradecimento muito especial. A gente está lá contribuindo todos os dias, né? O nosso governador do estado, que desde que assumiu o governo, viu o órgão olhou o órgão de uma forma diferente e tem nos prestado todo o apoio, né? Porque, como eu falei, é um órgão que a gente gasta muito dinheiro para poder estar na rua dando retorno, né? E é um órgão de fiscalização. É um serviço de proteção, né? Um serviço de proteção que ele é contínuo, é diário e não pode parar. A gente parar uma semana ou um mês de fazer o serviço, isso pode causar um prejuízo gigantesco a muitas pessoas, né? Então, assim, ele entende isso aí. Vocês são os olhos de quem não vê, né? Isso, então a gente tem que estar na rua todos os dias, né? Nas nossas metas. O diretor aqui pegando às vezes no pé um pouquinho, nem tanto, né? Os meninos são bons. Mas então, assim, agradecer a todos, dizer para a população, contem com o IPEM, saibam que o IPEM está na rua, que a gente está trabalhando, fazendo essa fiscalização todos os dias. E os empresários também nos procurem para tirar, esclarecer qualquer dúvida, até para poder não cair nessa questão de qualquer tipo de sanção, isso da lei. Certo? Nós que agradecemos aqui todas essas informações, essa quebra de mitos aí, e agradecendo a você, Jackson, agradecendo a você também, Denise, muito obrigada. Quero dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Obrigado, a gente que agradece, tá? Voltem sempre.
Nós vamos ficando por aqui. Compartilhe essa informação com quem você vê que tem interesse. Você também nos encontra no YouTube, no Deezer e no Spotify, a nossa Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e até a próxima. Tchau, tchau.